E aí, voltamos para falar aqui do último requisito do ato administrativo, que é o requisito de causa. Está até marcado aí que eu já pus na lousa. Então vamos lá. É uma relação de adequação entre os pressupostos do ato e seu objeto. Vamos lá, uma relação de adequação entre os pressupostos do ato e seu objeto. A gente falou em relação aos pressupostos, que seriam os requisitos e o seu objeto. Bom, vamos ver o que ele explicou. É, em outras palavras, a correlação lógica entre o motivo, pressuposto de fato citado pelo autor, e o conteúdo, em função da finalidade legal do ato. Então, tem o motivo da edição do ato e a finalidade daquele ato. Então, é o nexo causal, vamos dizer assim, né? Lembrando aqui do direito penal. Seria alguma coisa semelhante ao nexo causal, né? Motivo e finalidade. E o meu chinelo tá piando, viu, gente? Não repara, não. Um servidor, por necessidade do serviço, terá essa adequação lógica entre o motivo e o conteúdo, se o que quer alcançar é a melhoria do serviço, finalidade do ato legal. De sorte que, nesse exemplo, não se teria essa pertinência lógica se o ato fosse praticado para punir o servidor, dado que o ato de remoção não tem essa finalidade legal, mesmo que presente a necessidade de melhoria do serviço. Outro exemplo é o ato que interdita certa indústria por ser poluente. Então, o conteúdo do ato administrativo é a interdição. E o motivo? Devido à empresa ser poluente. Terá sua adequação lógica entre motivo e conteúdo se o interesse é a melhoria ambiental e não simplesmente punir a empresa que está sendo poluente. Às vezes ela pode se adequar. Bem, isso posto, a gente falou de todos os requisitos, agora a gente vai falar dos atributos do ato administrativo. Então, vamos ver aqui no índice se a gente já pode dar seguimento aos atributos. Só um momentito. Esse chinelo piano tá me agoniando, viu, gente? Pronto. Dá o seu pé aí. Pronto, agora eu tô com o pé de um chinelo e do outro de outro. Beleza, vamos lá. Atributos. Página 74. Pronto, achei. Então vamos liberar aqui, porque já falou de todos os requisitos. E agora vamos falar dos atributos. Bom, atributos. Bom, a diferença de tratamento dispensado pela ordem jurídica aos interesses públicos e privados acaba por atribuir a cada um dos atos jurídicos que realizam esses interesses características próprias, que merecem, em relação ao ato administrativo, exame amiudado. Daí falar em atributos do ato administrativo. A doutrina reconhece como atributos do ato administrativo, primeiro, a presunção de legitimidade, segundo, a imperatividade, terceiro, a exigibilidade e quarto, a autoexecutoriedade. Então a gente vai falar de cada um desses atributos do ato administrativo. Anteriormente a gente falou dos requisitos para a existência do ato
E depois que o ato existe, ele tem os seus atributos, as suas qualidades, as suas características. E aí é o que a gente vai ver agora. A primeira é a presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Vamos falar dele. É a qualidade de todo e qualquer ato administrativo de ter tido como verdadeiro e conforme o direito. Milita em seu favor a uma presunção iuris tantum de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade. Então, a gente falou que a administração pública ela é regida por 5 princípios básicos, né? Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É o LIMP. E o ato emanado da administração pública, né, o ato administrativo, ele tem um atributo de presunção de legitimidade, justamente pelo princípio da legalidade. Né? Entende-se que todo ato administrativo, primeiramente, ele tem essa qualidade de ser considerado verdadeiro e conforme o direito. Com efeito, se a administração pública só pode agir ou atuar como e quando a lei autoriza, há de se deduzir a presunção de legitimidade dos seus atos. Como a gente falou também lá no princípio da legalidade. A inércia da administração pública, ela prevalece, exceto quando a lei autoriza. Então, a administração pública ela só faz o que a lei autoriza, ao contrário do administrado, que ele pode fazer tudo, desde que não haja uma lei que proíba. Bom, então, presunção de legitimidade está falado. Agora vamos falar da imperatividade. Imperatividade é a qualidade que certos atos administrativos têm para constituir situações de observância obrigatória em relação aos seus destinatários, independente da respectiva concordância ou aquiescência. Então é o seguinte, o ato administrativo, quando ele é emanado para o administrado, ele não está perguntando para o administrado se ele concorda, se ele discorda, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está contente, se ele não está. Não interessa a vontade e o sentimento do administrado perante o ato administrativo emanado contra ele. Simplesmente cabe a ele obedecer, respeitar e fazer o que aquele ato está mandando ou deixar de fazer o que aquele ato está mandando. Então, ele é imperativo. Ele manda, pronto e acabou. O próximo é a exigibilidade. É a qualidade do ato administrativo que se impele o destinatário à obediência das obrigações por ele impostas, sem necessidade de qualquer apoio judicial. Em razão disso, o Estado pode exigir e obter dos destinatários do ato administrativo o cumprimento da obrigação ou do dever imposto sem o auxílio de ordem judicial. Aqui é a situação de mandar, mas não necessariamente de se cumprir. A exigibilidade, ela traz o cumprimento. Então, o ato administrativo foi emanado, ele tem presunção de legitimidade
ele é um ato imperativo, não está perguntando, e ele é exigível. Ele tem exigibilidade sem a necessidade de um processo judicial. Emanou-se o ato administrativo, ele manda e você cumpre. Autoexecutoriedade. Então, vamos pôr aqui mais um. A autoexecutoriedade, ou simplesmente executoriedade, é a qualidade do ato administrativo que dá ensejo à administração pública de direta e imediatamente executá-lo. É a qualidade sufragada pela lei. Então, a autoexecutoriedade não é atributo de todo e qualquer ato administrativo. É encontrada nos atos que recebem da lei essa distinção, ou seja, ela existe nos atos previstos em lei quando for indispensável a imediata salvaguarda do interesse público. Então, é o seguinte, o ato administrativo, ele tem presunção de legitimidade, ele é imperativo, ele manda, ele é exigível, ele é exigido sem a necessidade de um outro processo judicial, e ele tem autoexecutoriedade, ele se autoexecuta. Quando você emana um ato administrativo de, por exemplo, vamos ver aqui, se ele tem um exemplo aqui legal. Temos a hipótese aqui, da ordem de demolição de um prédio, né, que ameaça ruir e prejudicar o interesse público, pois pode ferir as pessoas, né, desabar as outras casas próximas, enfim. Então, quando o poder público emana esse ato administrativo de demolição, ele tem presunção de legitimidade. Por quê? Porque está visando o interesse público, né, o interesse coletivo, né, de proteger a sociedade. Ele é imperativo, que ele está mandando fazer a demolição. Ele tem exigibilidade, não depende de ação judicial para isso, que aí demoraria muito e as pessoas já teriam sido soterradas. E ele tem autoexecutoriedade, ele foi emanado, tem que fazer, ele já está sendo exigido e é autoexecutável. Está escrito, faça. Basicamente é isso. Vamos ver o que mais que a gente tem que falar. Bom, temos que falar também em relação aos atos discricionários e os atos vinculados, mas isso eu vou deixar mais para frente porque não está aqui diretamente no livro. Então a gente já vai falar aqui da classificação dos atos administrativos. Então vamos lá. Deixa eu liberar espacinho na lousa, ver se tem tempo. Tem meio tempo, então dá. Classificação dos atos administrativos. A gente tem 8 classificações de atos administrativos. Primeiro, quanto à natureza da atividade administrativa. Quando a natureza da atividade administrativa,
os atos administrativos podem ser de administração ativa, consultiva, controladora, verificadora e contenciosa. De administração ativa são os atos que criam uma utilidade pública, constituem, pois, relações jurídicas, a exemplo das autorizações, das licenças, das nomeações de funcionários e das permissões. Então seria, quanto à atividade administrativa, realmente a atividade de administrar, né? Para a permissão de serviço público, a nomeação de funcionários públicos, a licença de construir, enfim. Também em relação à parte consultiva da natureza da atividade administrativa, você tem que esclarecem atos administrativos, exemplos dos informes, pareceres e laudos. Controladora, que são os atos que impedem ou permitem a produção de atos ativos. De administração verificadora, que são os atos que apuram a existência de situação de fato ou de direito. Enfim, você pode classificar o ato quando a sua atividade é administrativa, primeiramente. Em segundo lugar, quanto à natureza do seu conteúdo, que pode ser concreto ou abstrato. O conteúdo de um ato administrativo concreto são os que dispõem para um único e específico caso. Nessa aplicação já se esgota a sua finalidade. E já os atos abstratos, eles são chamados também de atos normativos, que são os que dispõem para casos que possam se repetir. Também os atos podem ser classificados quanto aos destinatários, que podem ser individuais, atos individuais ou gerais. Ato administrativo quanto ao grau de liberdade da administração decidir, que aí entra o que a gente estava falando em relação a atos vinculados e atos discricionários, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Quanto aos efeitos, eles podem ser constitutivos ou declaratórios. Atos também com abrangência dos efeitos, sendo internos e externos à administração pública. Quanto à composição da vontade, atos simples e atos complexos. E, finalizando, quanto à vontade administrativa, que são os atos negociais, que são meros atos administrativos que exterioram apenas um conhecimento cujos efeitos decorrem diretamente da lei. E aí a gente tem um quadro aqui bonito, cheio das divisões dos atos administrativos na página 84 desse livro. Se você tiver como visualizar aqui, ó, aí você dá um pause aí e copia. Bom, vamos falar aqui em relação à discricionariedade e à vinculação dos atos, que está dentro do grau de liberdade da administração decidir. Vamos lá. Atos. Qual que é o primeiro? Vinculados. E depois a gente tem os atos discricionários. Bom, são atos vinculados os praticados pela administração pública sem a menor margem de liberdade. A administração pública edita-os sem qualquer avaliação subjetiva. A lei, nesses casos, encarrega-se em tese de prescrever com detalhes e se, quando e como a administração pública deve agir. E os discricionários são os atos praticados pela administração pública com certa margem de liberdade. Então vamos pensar o seguinte. Por exemplo, supondo que a gente, num ato administrativo,
de multa de trânsito, né? O agente público está lá aplicando a multa de trânsito. O ato ele vai ser vinculado quando a lei que regulamenta a aplicação dessa multa de trânsito, ela é taxativa. Então, o que é uma lei taxativa? É uma lei imperiosa. Ela não dá opções à administração pública. Ela somente diz o seguinte: você vai aplicar a multa assim, no valor de tanto, para pagamento em tanto tempo, e tal. Tem opção pro agente público para ele promulgar esse ato administrativo? Não. Ele vai fazer de acordo com o que a lei manda taxativamente. E o ato discricionário? O ato discricionário é quando a lei ela não é taxativa. Ela dá opções diversas, né, para que seja efetuado esse ato administrativo. Então você pode, tem a opção na lei lá, para o cara dar uma advertência, para o cara suspender o direito de dirigir, ou já ir direto para a multa logo e paga e pronto, acabou. Mas aí dá uma margem subjetiva do agente público, da administração pública, escolher qual é o melhor caminho para ser efetuado esse ato administrativo. Então, o vinculado é taxativo e o discricionário ele é subjetivo, ele dá opções, ele dá possibilidade de adequação junto à administração pública. E a minha mulher acabou de soltar música na internet atrapalhando o vídeo. Eu peço desculpas para vocês, tá? Bom, vamos lá. Então falamos da discricionariedade e vinculação, demos uma pincelada sobre a classificação dos atos administrativos, espécies de atos administrativos, vamos ver aqui. Vamos ver se tem tempo. Bom, como já está quase dando tempo, então fica as espécies de atos administrativos para o próximo vídeo. Então eu vou descarregar a memória e aí você dá o play aí na sequência. Falou!